Pai do Senhor, me ajeitar aqui. Hoje, está dando encerramento da live Vida Cristã, que a gente já vem estudando alguns vídeos. E hoje eu vou estar encerrando e quero agradecer, primeiramente, a Deus e pela misericórdia dele. E também agradecer também você que tem acompanhado, você que tem visto. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família. E vou estar aqui já entrando já. Eu falei na introdução um pouquinho sobre dízimo e são assuntos mais falados hoje em dia, mais questionados, principalmente para quem não crê e questiona ou um dia creu e sempre questiona. É interessante. Por que temos que dizimar? Por que a Bíblia fala sobre o dízimo? E se a gente olhar ao longo da Bíblia, a gente vê que entra também como primícias também. Estou me ajeitando aqui. Entra como primícias também. E é sempre questionado, principalmente na vida cristã, é sempre questionado o dízimo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre dízimo, sobre congregar também, que hoje tem crescido muito, chamado desigrejados. E é interessante que, não julgando eles, mas eles sempre usam. Tem um versículo bastante conhecido, até anotei aqui, é porque onde estiver 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, ali estarei. Está no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. É interessante que quando a gente vê, principalmente esses grupos, eles começam, saem de uma determinada igreja e fala que não precisa congregar, e quando pensa que não vai juntando o grupo deles, não, aí junta o grupo, aí começam a orar em casa, logo depois abre uma igreja. Aí os mesmos que tinha falado antes, a maioria fazem isso. Os que tinha falado antes que não precisava congregar, que a Bíblia não fala para congregar, que a gente não precisa, porque o templo, lá quando Paulo fala aos Coríntios, se não me falha a memória, que nós somos templos do Espírito Santo. É interessante que a gente vê que a igreja no Novo Testamento teve o tempo de Herodes. E eu quero falar um pouquinho sobre esses dois para estar encerrando e agradecer a Deus também, falar um pouquinho, porque hoje é o último dia do ano. A gente sempre faz aquelas promessas e a gente sempre recorda, não sei se vocês têm o costume, a gente sempre recorda no final do ano, sempre faz aquelas promessas, não, esse ano eu vou evangelizar mais, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou fazer a obra de Deus mais, ou de repente eu vou trabalhar mais, faz os propósitos, né, diante de Deus. E eu quero estar falando isso, como isso pode ajudar na vida cristã e da mesma forma também atrapalhar. Já quero também desejar para você, toda a sua família,
Um feliz ano novo, um próspero ano novo, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, os seus sonhos possam se concretizar, muita saúde e paz. E a gente já vou entrar já falando já um pouquinho sobre dízimo. E eu até anotei algumas coisas para ajudar a gente, para a gente falar um pouquinho. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 4. É interessante que lá fala que era por Paulo, traz ensinamento que era por o povo, para a igreja de Corinto, dizimar. E também é interessante que a gente, quando fala de dízimo, na verdade, pensamento meu, eu acho que é um tratar de Deus com o coração da gente, porque, veja bem, Deus ele dá saúde para a gente. Deus ele livra a gente, dá sabedoria a gente para trabalhar. Aí a gente recebe. Aí quando a gente recebe, Deus pede 10%, que era o que eles davam o povo do Antigo Testamento, o povo do Novo Testamento, quando não, assim como Barnabé também colocou o povo também no livro de Atos também, deram como forma de propósito, ou dízimo, colocaram suas riquezas diante dos apóstolos para eles dividir. Barnabé também, e Ananias e Safira, que também foi também uma espécie de dízimo também. Ah, mas eles morreram, tá? Eles morreram porque eles mentiram. Eles foram dar um valor, estava dando um valor, poderia ter falado a verdade. Não foi por causa do dízimo, porque era para ter dado, vamos dar um exemplo, 10%. E aqui que eu quero entrar o que Paulo estava trazendo para os Coríntios, para a igreja de Coríntios, era por que Ananias e Safira morreu? Já no tempo da graça. Porque, vamos dar um exemplo, eles estavam dando 100 e falou o apóstolo Pedro que tinha vendido, vamos dar um exemplo, eles tinham vendido por 1.000, vamos dar um exemplo, para trazer aqui para o dia de hoje para a gente entender. Eles estavam dando R$100 e falou o apóstolo Pedro que tinha vendido por 1.000, mas na verdade eles tinham vendido por 2.000. Então eles foram mortos não por causa do valor da oferta, porque eles deram 10%, ou deu menos 10% ou mais de 10%, não por causa disso, mas sim por causa da mentira, por causa do coração deles. E é interessante que o apóstolo Pedro fala porque mentisse ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade, dependendo da sua versão. E aqui, quando Paulo fala aos Coríntios, capítulo 9, cabe assim, cada um, interessante, ele vai para cada um dizimar conforme o seu coração. A gente sabe a porcentagem do dízimo, só que é interessante também quando a gente vai lá em Abel e Caim também, a gente vê Deus ali rejeitando a oferta de Caim. E há várias linhas teológicas, várias coisas teológicas, linhas de pensamento teológica, falando que Deus rejeitou por causa do fruto, que um fazia uma coisa, não era pastor, e outro já era de outro ramo, e assim ia. Mas ali a gente vê também que Deus, primeira coisa que tira o crédito, né, dessas linhas de pensamento. Primeiro, se Deus falou com eles para eles receberem, para eles colocarem um voto,
primeira coisa, Deus já sabia o que Caim fazia. Deus já sabia o que Abel já fazia. Então Deus sabia o que Caim ia dar, Deus sabia o que Abel ia dar, a oferta que eles iam apresentar diante de Deus. Só que é interessante que ali o que foi rejeitado ali, não foi a oferta, mas o ofertante. Deus rejeitou o coração de Caim. Então é isso que Paulo está falando. A primeira base que eu vou usar aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um, até ler aqui, aproveitar que a gente está numa live, eu não marquei, deixa eu abrir aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Ó, diz bem assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tá vendo o que ele está ensinando? O que ele estava ensinando para a igreja de Corinto, inspirado pelo Espírito Santo? Que a gente, quando a gente for dar o dízimo, quando a gente for dar uma oferta, um voto, a gente tem que dar com alegria, com propósito, com agradecimento, com gratidão. Por quê? Porque Deus me deu, vou dar um exemplo, Deus me deu R$1.000, me deu a saúde, me deu sabedoria para ir trabalhar, abriu a porta de emprego, aí no final do mês eu recebi R$1.000, aí eu tiro 10%, seria R$100, me entrego na igreja, me entrego no templo, para manutenção do templo, para abençoar outros irmãos que precisam. Só que é interessante porque hoje a gente pensa, vou entregar para o pastor, vou dar dinheiro para o pastor. Não, você está dando para a igreja, você está dando para Deus, ao seu voto, ao seu propósito com Deus. Ah, mas e se o pastor roubar? E se a igreja aplicar no dinheiro mal? Claro que Deus ele vai te mostrar. Mas primeira coisa, independente disso, é o seu voto com Deus. Deus vai cobrar do pastor, Deus vai cobrar da igreja que fizer isso, pode ter certeza. Mas o seu voto com Deus não pode ser quebrado. A aliança sua com Deus de gratidão pelo que Ele te deu, pela saúde, pelo sustento, pela porta aberta, não pode quebrar por causa de alguém que está mandando errado. E é interessante isso aqui. Porque o apóstolo Paulo não poderia falar, não, vocês são obrigados. Falar para a igreja de Corinto, a gente leu aqui, eu li aqui. Ele poderia falar, não, vocês são obrigados. Não. Ele fala o quê? Para cuidar do coração, para ofertar, porque Deus ele não recebe a oferta, Deus não recebe o dízimo. Deus recebe o ofertante, Deus recebe o dizimista. Outra base que eu anotei aqui, que entra também, se encontra no livro de Marcos, capítulo 13, é interessante também, fala sobre uma viúva pobre, deu 2 moedas de cobre. Jesus ele vai no lugar onde estava, no templo, onde estava recolhendo ali as ofertas, as contribuições, e primeiro vem um monte de rico. Imagina os fariseus, imagina os ricos ali, os fazendeiros, dando a sua oferta, dando o seu dízimo. E aí vem essa viúva pobre, aí ele para com os discípulos, ele está trazendo ensinamento para os discípulos. E essa viúva vai dar 2 moedas. Olha que interessante que eu falei de 1 Coríntios, que Paulo estava ensinando na igreja de Corinto. Porque no segundo aqui, Jesus ele pergunta para os discípulos,
Qual a oferta que foi recebida? Qual a oferta que Deus estava recebendo ali? Qual o dízimo que Deus estava recebendo? Da viúva que deu 2 moedas. Vamos dar um exemplo. Deu R$ 2. E os outros, talvez, vamos dar um exemplo, trazendo para o dia de hoje, deu R$ 1.000. Por quê? Porque Deus recebe o ofertante. E o versículo fala ainda em Marcos capítulo 13, se não me falha a memória, fala ainda que eles deram o que sobrava. Aquela mulher estava dando tudo, o coração. Olha que interessante. Olha, imagina também, Deus nos dá 100 e pede 10. Olha que interessante. Olha que interessante. E eu acho interessante também, porque antes, a maioria das pessoas que falam, eu não estou julgando, e sim trazendo a reflexão, que antes não liga em dar, gastar com bebida, gastar com cigarro, não ligava. Mas aí, para dar o dízimo, para abençoar, vamos dar um exemplo. Você fez um voto com Deus ou você entregou o seu dízimo. Aí vamos dar um exemplo, vamos ir para a Bíblia. Livro de 1 Samuel, capítulo 4. Vai falar sobre Eli, um sacerdote, um sumo sacerdote. Os seus filhos, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, sacerdotes, que tinham se corrompido, estavam roubando a igreja. E o povo, a gente não vê ali Deus falando com o profeta Samuel, aparece também um outro profeta, que no livro não fala, o escritor não fala o nome desse profeta, quando ele fala ali para ele também. E é interessante que Deus não fala para o povo parar de entregar suas contribuições. Por quê? Porque imagina quantas pessoas que foram abençoadas. Eu vou trazer para o dia de hoje, aquele contexto, para o contexto do dia de hoje. Vamos para uma igreja que um pastor está desviando o dízimo, não justificando o que ele está fazendo. E assim como Deus tratou o Eli, o Ofni e Finéias, Deus vai tratar com eles também. E a Bíblia também. Se não tivesse falsos pregadores, falsos pastores, abre um parênteses aqui, a Bíblia ia ser mentirosa. Para a gente ver a Bíblia se cumprindo aqui também. Então tem que ter para a Bíblia se cumprir. A gente está vivendo nos últimos dias. E é interessante. Por quê? Porque aqui em Marcos, Deus recebeu essa viúva. Deus recebeu a ofertante. E lá o exemplo que eu estava dando sobre o livro de Samuel, olha que interessante. Essa mulher, imagina as pessoas que estavam sendo abençoadas com as ofertas, os sacerdotes. Deus continuava recebendo as contribuições. E é interessante que a gente não vê o dízimo não é uma obrigação, é uma oferta de gratidão. Então que a cada dia mais, e aqui aperta um pouco mais, Malaquias capítulo 3, versículo 10, fala para trazer o dízimo. Deus usa o profeta para profetizar para Israel e fala para eles levar o dízimo. Olha que interessante. Eles levar e fazer prova.
Ele não fala para fazer prova com pastor, para fazer prova com profeta, para fazer prova com sacerdote, não. Ele fala para fazer prova com ele. Por quê? Porque o dízimo, a oferta, o voto, a aliança, não é com o homem, é com Deus, é com Ele. E olha que interessante aqui, ó. Eu não quero aqui trazer também, a gente está conversando um pouquinho sobre dízimo, eu não quero aqui trazer aquele. Eu gosto também, aqueles estudos teológicos, é bom. Só que muitas das vezes a gente vê esse tipo de estudo, mas como eu falei, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, também fala que há um tempo determinado para todas as coisas. É bom esse tipo de estudo, mas muitas das vezes a gente não consegue pegar muita coisa. E conversando assim, por isso que eu gosto de trazer ensinamento assim, com exemplos, devagar, para a gente conseguir pegar e entender. A gente vai mastigando devagar, vai digerindo, né? E aqui, ó, 3, Malaquias, capítulo 3, versículo 10, vem assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abundância. Olha, Deus está prometendo. O próprio Deus, olha que interessante. Então não deixa nada impedir de você entregar o seu voto para Deus. E aqui nesse encerramento, como eu falei, sobre congregar, muitos quantos que se afastaram da igreja, quantos que deixaram Jesus. Não, eu sou o templo do Espírito Santo, eu já sou a igreja. Não, nós somos partículas. Quando Paulo falou, e eu não vou entrar aqui, quem sabe, algum dia eu entro um pouco mais, volto, me aprofundo mais, trago um estudo mais aprofundado sobre congregar. Mas quando Paulo falou, somos templo do Espírito Santo, não sabeis vós, somos templo do Espírito Santo, se não me falha a memória, foi Paulo que falou. Ele não estava falando que a gente é a igreja, a nova Jerusalém. Ele não estava falando nesse contexto. Tanto que tinha a igreja de Corinto, tinha a igreja de Éfeso, a gente vê as cartas paulinas. Ele não estava falando nesse contexto. Está falando para onde a gente pode, a gente ser igreja. E Deus não quer só que a gente vá à igreja, Deus quer que a gente seja igreja. Que a cada dia a gente vai sendo transformado, mudado pela palavra. Eu vou entrar aqui também, falando um pouquinho do lado bom e do lado ruim. Também as adversidades que a gente tem que enfrentar. E aqui, ó, Hebreus capítulo 10, versículo 25. O escritor aos Hebreus, ele fala: não deixemos de congregar. E é interessante, eu gosto de um ditado, fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. É interessante que a gente está vivendo esse contexto. Hebreus capítulo 10, versículo 25. É interessante que a gente está vivendo. Isso, ó, está escrito bem assim, ó, vou ler. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha só o que escritor. Como costume de alguns, e olha o que tem acontecido hoje. Não, já tem Deus no meu coração.
Outro aqui para a gente entrar e falar dos benefícios, das coisas boas, e falar também das coisas ruins, entre aspas. Deus usa até as coisas que aparentemente aos nossos olhos são ruins, Deus usa para tratar com a gente. Aqui o segundo que eu quero usar é Salmos, livro poético dos Salmos, 147, versículo 2. O que Deus está falando ali no livro de Salmos? Que Ele edifica. Ele edifica. E eu vou entrar aqui também falando das coisas boas também. Porque quando a gente vai na igreja, e hoje também eu quero falar um pouco também, porque quero falar um pouquinho hoje também. Não, eu vou congregar virtualmente. A maioria não, vou ver só pela internet, assim como você está vendo esse vídeo. E às vezes a gente pensa, né? Hoje tem igreja online, não precisa sair da minha casa. E a gente vê crescendo muito isso, mas no trabalho a gente tem que ir. Claro que toda regra tem sua exceção, tem a convivência. Eu vou falar também das coisas boas, mas aqui, ó, Salmo 147, versículo 3. É interessante porque a gente vê aqui o Senhor falando que Ele edifica. Salmo 147, versículo 3, se não me falha, verso 3, que diz bem assim: o Senhor edifica Israel. Era isso. Olha que interessante. Olha a profundidade, o próprio Deus falando. Olha que interessante. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as fendas, seria as feridas. Conta o número das estrelas, chamando a todos pelo seu nome. Olha que interessante. Versículo 10, verso 12. Louva, ó Israel, ao Senhor. Louva a Sião. Olha que interessante. Verso 7. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre harpa. Olha que interessante. O verso 2 fala diretamente. O Senhor edifica Jerusalém. Congrega, ó dispersos de Israel. Aí o salmista estava falando, o povo de Israel, inspirado pelo Espírito Santo, falando para o povo de Israel, aqueles que tinham saído, aqueles que não estavam congregando mais, voltarem a congregar, voltar a buscar. Olha que interessante. Como que a Bíblia ela vem cuidando, tratando com a gente. É profundo demais, amigos. E hoje eu queria um pouco mais a gente conseguisse entrar, se aprofundar um pouco mais. Mas é interessante demais a gente ver Deus tratando com o povo, falando diretamente. Eu fico impressionado da forma como a Bíblia fala. A gente encontra os versículos e a gente vê o contexto que a gente está vivendo. Eu vou falar um pouquinho também Malaquias. Malaquias fala sobre dízimo, 3:10, que a gente falou aqui. Hebreus 10:25, que a gente leu também. Em Mateus, que eu falei também, que é o versículo que fala.
não deixemos, onde, ou melhor, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Deus prometendo que Ele vai estar. E quantas vezes falamos já das coisas boas, quantas vezes que a gente vai na igreja, a gente ouve um louvor, a gente ouve uma palavra, o Espírito Santo vai tratando com a gente. E Mateus capítulo 18, versículo 20, que falam que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, Deus prometendo. E se a gente for parar para refletir, olha a igreja, hoje até centro de recuperação, antes era um pouco mais fácil a gente achar centro de recuperação, a gente achar empresas que fazem ação social no sentido das drogas, claro que tem, mas não tanto igual tinha antes. E é interessante que a gente vê muitas igrejas, independente da denominação, ajudando a igreja, pessoas que entram ali, o que eu acho lindo, que eu aprendi, que o maior milagre não é a pessoa, o milagre que acontece, a pessoa entrou paralítica e ela saiu andando. O cego vê, o surdo ouvir. O maior milagre é a transformação. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais. E onde que acontece isso? Na igreja. A pessoa entra ali e ouve uma palavra, ouve um louvor e Deus vai mudando. Claro que Deus pode falar na rua também. Mas a igreja é a única, é a única instituição de Deus na terra. Deus, ele guarda a família, mas a igreja, a gente vê no Apocalipse também, Deus vai vir buscar a igreja. Eu queria mais tempo de conseguir entrar aqui e falar um pouco sobre congregar, sobre dízimo. A gente trouxesse um estudo mais aprofundado. Mas como eu falei, quero trazer aqui nesse canal, sempre trago também mais básico um pouco, até para a gente conseguir compreender e a gente refletir também. Trago aqui para gerar mensagem, mas para a gente se alimentar, para o Espírito Santo tratar, e talvez você que ouviu essa live ou vai ver depois, se afastou da igreja, deixou de congregar. Como eu falei que o dízimo é muito importante e mais do que o valor que nós entregamos, é o nosso coração de gratidão, maior do que a oferta. Deus, ele não recebe a sua oferta, Deus não recebe a minha oferta, Deus me recebe, eu, o ofertante. Antes de Deus receber a minha oferta, ele recebe o meu coração de congregar. Quantas pessoas foram mudadas, quantas coisas, quantas convicções minhas foram quebradas. Por quê? Porque eu aprendi Deus usando alguém, falando, um pastor, um ensinador, um pregador, uma mensagem. Quantos momentos de aflições, quantas pessoas que eu vi sendo transformadas.
E é interessante, eu acho interessante a dispensação que a gente está vivendo também, que é a da graça. Ninguém pode se vangloriar, assim como Paulo falou aos Colossenses. É interessante que a gente está vivendo no tempo da graça, na dispensação da graça, e a gente vê, falando das coisas, entre aspas, ruins, Deus usa também para tratar com o nosso ego, para tratar com a nossa vida, nossos costumes, como eu falei, convicções, principalmente hoje também, disputas, inveja, e como eu falei, a Bíblia se cumprindo, e a gente vê também que antes tinha, Paulo fala, de alguns que se entregaram ao dinheiro, se entregou ao poder, a gente vê Judas também, discípulo de Jesus, se entregando. Isso foi algo ruim, mas Jesus continuou no seu propósito. Então não deixe de congregar, não saia, não deixe Jesus por causa de pessoas, porque eu e você não fomos para Jesus, não aceitamos Jesus, não criamos uma aliança com Jesus por causa de pessoas, mas sim por causa dele. Se nós afastamos de Jesus, deixamos de congregar, como eu li aqui, tem vários outros versículos falando para o povo, e outra coisa, culto, é interessante que ali é um culto, Deus não recebe só o culto coletivo, Deus recebe o nosso culto, e Ele trata, assim como eu li, Ele edifica. Escritor aos Hebreus falando também, olha que interessante. E como eu falei, vai ter momentos difíceis, tem momentos difíceis, vai acontecer coisas, e eu acho interessante que às vezes a gente tem momentos, passei por um momento de humilhação na igreja, fui humilhado na igreja, vou sair da igreja. Aconteceu algo ruim, vou dar um exemplo, descobriu que o pastor estava roubando, o pastor caiu em adultério, o irmão caiu em adultério. Quando acontece algo ruim no seu emprego, você pede conta, porque descobriu que o chefe estava roubando? Não, nós não pedimos. Quantas coisas ruins que aconteceu no meu trabalho, eu não pedi para sair, eu persisti, eu continuei. E muitas das vezes na igreja, a gente está indo ali entregar um culto a Deus, é fácil, não é? Porque o ser humano não é falho. Eu ouvi uma frase interessante: a igreja é composta por pessoas imperfeitas, regida pelo perfeito, que é Jesus. Então não deixe de congregar, não deixe Jesus. Eu quero encerrar aqui, já tem 39 minutos já. Deus abençoe a sua casa, quero agradecer. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Mais uma vez, um próspero ano novo. Os propósitos se colocar diante de Deus. Deus nos dê força para cumprir. Possamos a cada dia estar firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Que o nosso nome continue escrito no livro da vida. Amém? Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Mais pra frente eu vou estar dando início em mais séries. Se Deus colocar no meu coração. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família.